Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Amarelinho Cast, o podcast de Morro Agudo e região. E hoje o episódio é do outro lado do balcão. E vamos falar de um tema que está cada vez mais presente na vida das pessoas, que é a energia solar. Mais do que economia, é investimento, é tecnologia e é visão de futuro. Hoje recebemos aqui o William Cardoso, da WSEG Energia Solar. Seja muito bem-vindo, William. Obrigado, Amarelinho. É um prazer estar aqui com você hoje. Vamos começar com o pé na porta aqui, ó. Vamos lá? Quem é o William Cardoso? Tá, o William Cardoso é um menino que começou a trabalhar cedo. Quando chegou ali na meia-idade ali, desistiu de ser funcionário e quis dar um talento na vida aí, começar a carreira solo. E desde então a gente está trabalhando aí até hoje, não paramos mais. E você desde pequeno pensava em ser empreendedor? Bom, a gente nunca pensa em ser empreendedor quando é criança, mas sempre quer ter algo a mais. Como a gente vem de família humilde, né? Então, desde os 8 anos de idade, eu sempre pensei em trabalhar. E comecei. Fui indo, até ter meu primeiro serviço aos 16 anos, registrado. E comecei a trabalhar, ser funcionário. E foi indo. Ao longo da vida aí, a gente entrou nesse meio aí, meio assim, difícil, né? Empreender hoje no Brasil, mas estamos lutando aí. Empreender é aquela coisa, né? É saber que você sai de casa, não sabe como volta. É o verdadeiro jargão, né? Sai pra matar um leão todo dia e você não tem certeza que vai voltar com ele pra casa. Eu não posso falar essa frase de matar um leão por dia, né? Porque eu tenho 3 em casa, então se eu fizer isso, fica meio complicado pra mim. Mas é duro. Você lembra quem foi seu primeiro patrão? Olha, o meu primeiro patrão, assim, de empresa registrado foi lá no Barulho Calçados. Tá no Barulho. Barulho Calçados, com 16 anos de idade. Foi o primeiro trabalho, assim, que eu tive com um salário fixo. Fora isso, eu trabalhei para várias pessoas, fazendo cobrança, naquela época entregando jornal. Então a gente, cada época do ano, tava por um canto. Tava faturando. Você era um empreendedor mesmo sem saber que era, né? Porque... Isso, mesmo sem saber, a gente já tava aí almejando aí buscar alguma coisa diferente aí pra frente. Já que o papo é empreendedor, é quem faz a cidade acontecer, que são os empresários. Vou agradecer os patrocinadores aqui, que fazem o Amarelinho Cash acontecer. Autoelétrica Amarelão, tradição e confiança e serviços automotivos há 50 anos em Morro Agudo. Completa agora, dia 16 de agosto, 50 anos de Autoelétrica Amarelão em Morro Agudo. Delivery da Ju, do Pó Royal e da Juliana. As melhores comidas caseiras da cidade. Tem uma parmegiana e um estrogonofe lá. Sou suspeito de falar. Esse dia estava de regime, então era só ceviche, mas já acabou. Então vamos continuar com o estrogonofe. Flash Telecom, a internet de qualidade para manter você sempre conectado a um flash de você. Obrigado, pessoal da Flash, ao Luciano. Senhor Pizza, pensou pizza, Senhor Pizza lá do Rodrigo. Peçam a pizza de costela, estrogonofe de frango. Boa, hein? Perfeita. A Fran Bacon também. Diguinho, aquele abraço. Tava conversando com ele agora mesmo. Varejão e mercearia mais barato. Economia de verdade no dia a dia. Com frutas e legumes fresquinhos aqui na entrada do Alfredo Benedetti. Click Delivery, o aplicativo para pedir comida de forma rápida e prática, direto no seu celular. Não sei se você tem, se não tiver, baixa aí. Senhor Pizza tá no Click Delivery. Vou fazer propaganda para ela de novo, da tapioca de fraldinha. Eu esqueço o nome da senhora, mas parabéns, muito obrigado. Casa do Cuscuz, Muito bom vale também. muito a pena. Patrocina nós aqui, manda umas tapioca, uns cuscuz, a gente aceita. Assis Gestão de Risco, planejamento financeiro e proteção para a sua família. Quer proteger sua família, pensar no seu futuro? Assis Gestão de Risco, fala com o Caião lá e você vai ter todo o respaldo de uma boa segurança para sua família. Natália Garcia, social media estrategista.
até dar um up nas redes sociais da sua empresa, quer fazer uma comunicação diferente, Natais da Garcia, entra em contato com a gente aqui que a gente passa o contato dela. Vox2U, escola de oratória que transforma a comunicação em resultados, transformando vidas, vale muito a pena. Procura aí Vox Ribeirânia, Vox2U Ribeirânia no Instagram, fala com ele. Muito obrigado aos nossos patrocinadores aí que fazem o Amarelinho Cast acontecer. William, você começou com segurança eletrônica, né? Sim. Eu trabalhei durante 5 anos no escritório de contabilidade do Windsor, né? E nesse meio tempo ele abriu uma empresa de segurança eletrônica e aos poucos eu fui ajudando ele com essa empresa e de repente eu me dediquei totalmente para ela. Em 2009, aí eu tomei a decisão de pedir conta, né? Falei assim, eu acho que eu vou começar a carreira solo. E tive um apoio muito grande do meu pai. E a partir daí a gente começou a investir bastante nessa questão de segurança eletrônica. A gente via que tinha uma defasagem muito grande de técnicos na cidade ali para poder estar oferecendo um trabalho de boa qualidade. Então me dediquei, a WSEG iniciou a partir daí, a partir de segurança eletrônica. É complicado trabalhar com esse setor? Porque hoje a tecnologia avançou muito mais, né? Sim. Mas na época que você começou, além de ser uma novidade para uma cidade pequena... já existia muito, mas a tecnologia daquela época ainda era muito poucas, vamos dizer assim, né? Então você ia trabalhar com câmera, você não tinha uma resolução boa. Eu falo que a gente pegou ali, era bem raiz, né? A gente começou ainda aquela parte de gravar as câmeras no computador, tinha então um computador compatível, então a gente foi bem raiz mesmo para poder dar início. E hoje fica bem mais fácil, né? Muita tecnologia, muita qualidade, mas foi um pouquinho complicado no começo, até a gente engrenar ali no mercado ali, e realmente era novidade, não era todo mundo que tinha condições de ter, né, um sistema de segurança. Mas aos poucos foi evoluindo, o pessoal foi adquirindo bastante. E o que você acha que você aprendeu quando você mexeu com segurança, que você utiliza hoje? Sim, falou, ó, isso aqui foi fundamental para mim estar aqui hoje mexendo com energia solar. Eu falo que foi uma série de agregados, né? Eu comecei, quando eu decidi aí largar a mão de trabalhar para algumas pessoas, né, na época, eu fui fazer um curso de elétrica. E nesse meio tempo surgiu a parte da informática, que era muito fascinante. Então eu fui aprender, estudar, futuramente fiz algum curso de informática, mas a elétrica e a informática é fundamental para a gente estar no ramo que a gente está hoje. Ali, tudo que a gente usava naquela época e usa hoje tem assim, um elo muito grande de comunicação. Você acha que te preparou essas duas carreiras? Que depois você deu aula na profissionalizante também, né? Sim, sim. Você acha que isso te preparou a ponto de você estar seguro para que você falasse, você foi mexer com energia solar, você falou, cara, tô voando e agora eu encaro essa onda? Sim, foi fundamental, né? Até a escola profissionalizante foi uma honra poder ter dado aula lá. Quando eu me formei, né, o nosso professor lá era o Zé Mário, que se tornou um grande amigo, hoje eu falo que ele é meu pai até. Então ele me instruiu muito e me deu uma força muito grande. Foi quando eu pude retribuir alguns anos dando aula, né? Eu tinha um prazer muito grande ali de formar alguns alunos, que inclusive hoje alguns deles ainda trabalham com a gente, né? Presta serviço para a WSEG. Então foi muito legal ali esse meio termo aí que a gente teve. E depois futuramente a gente continuou trabalhando e eu fui fazer uma formação mais específica de eletrotécnica. A escola profissionalizante dá uma troca pra gente que só quem tá lá sabe, né? Só. Muita gente olha de fora, a gente fica até bravo chamando de escolinha, né? Você lembra e tal? Eu vou lá na escolinha e falo, cara, é uma baita de uma escola, quem passa ali, tira proveito, se torna grandes profissionais. Hoje eu conheço muita gente que passou assim como eu lá no passado e tem passado e se tornam grandes profissionais, seja na área que estão fazendo curso, seja para outras áreas também, que a gente aprende muito lá. Aprende muito. Eu falo assim, o meu curso era menor, o seu era um pouquinho maior, mas assim, eu falo que são 3 meses, 6 meses que transformam a vida da pessoa, que quem tá lá realmente determinado a mudança ou buscar um caminho. Sim, com certeza. E sem contar o elo de amizade que a gente faz, né?
ali, os alunos, é muito prazeroso a gente passar hoje na rua, topar algum aluno, falar, ô professor, tá bom? Lembra de mim lá do curso, né? Então é muito gostoso. A gente se sente velho, né? Quando você passa aí, ô professor! No meu caso, eu tive aluno bem mais velho do que eu, né? Como a gente deu curso à noite também, tem os alunos da manhã, que aí já era o projeto CAI, que existia na época, né? Muito bom mesmo, muito gostoso. William, quando você começou a olhar para energia solar? Foi durante o curso de eletrotécnica. Eu já vi alguma coisa ali relacionada já à eficiência energética, até o trabalho de TCC que a minha turma apresentou lá. Então a gente começou a ver isso daí já, mas ainda estava muito distante. Até um certo dia, eu estava lá na Flash, lá com nosso amigo Luciano, lá que eu tenho muita amizade, dá um abraço para você, Luciano. E um dos funcionários dele comentou comigo sobre energia solar, tal, muito visionário. Eu falei, bacana, vamos ver isso daí? Ele falou, vamos ver pra gente começar a trabalhar. Só que ele falou e não animou, e ficou. E eu fui atrás de continuar pesquisando, estudando. E a partir daí eu peguei e falei, putz, acho que é um negócio legal aí para poder investir. Até porque a segurança eletrônica, a gente já estava assim, bem avançado. Só que aí vem a concorrência e você tem que começar a pensar alguma coisa diferente, para fazer diferente. Falei assim, daqui a pouco a segurança eletrônica vai ficar parado aqui, porque muita gente vindo com preços baixos, você tem que mudar. E fui atrás de fazer um curso. Aí encontrei um curso lá no Senai, em Ribeirão Preto, e falei assim, vou começar a estudar sobre isso daí. Foi onde que a gente deu início aí, o pontapé inicial desse setor. Quando você começou, você imaginava que ia dar esse boom que deu na energia solar? Não, porque naquela época ainda eram poucas pessoas que queriam fazer isso daí. E o custo era muito alto. A gente falava ali em torno de fazer um investimento e ter um retorno em 5, 7 anos. Então a gente não imaginava que as pessoas iam querer aderir, que ainda era uma coisa assim muito longe, né, muito distante de ter e imaginar. Mas ao longo dos anos a gente foi provando que era o contrário. Aquela história, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Com certeza. William, o que aconteceu em 2019 que mudou tudo? 2019 foi quando a gente conseguiu montar o primeiro projeto. Esse curso, o primeiro curso que eu fiz no Senai, foi mais ou menos ali em 2016, 2017. Como ainda era uma coisa que eu não conseguia enxergar para pôr em prática, eu estagnei um ano e depois no outro ano aí começou a aparecer de novo o assunto. Então fui lá, fiz outro curso do Senai também, mais 40 horas práticas da parte de projeção. Falei, bom, agora acho que dá para entrar. Só que eu precisava de um parceiro para poder fazer os projetos. Então a gente eu já estava formado, né, em eletrotécnica, poderia fazer os projetos, mas como eu ainda não conhecia, eu queria um parceiro que estava muito difícil. Aí eu conheci um rapaz em Franca, né, por contato só por telefone, que hoje até é um grande amigo nosso também, nós somos padrinho de casamento dele, um abraço, Jonathan. E ali a gente conseguiu executar o primeiro projeto, que foi na minha casa. Porque eu tenho uma teoria, assim, eu não vou te vender uma coisa que eu não conheço. Então eu precisava ter isso para provar para as pessoas que funcionam. Então a gente foi, montou um projeto, foi até eu e meu pai apenas, conseguimos instalar esse primeiro projeto em casa. Passou alguns meses, falei, bacana, agora funcionou o negócio, agora dá pra gente vender. E aí, como que a gente vai divulgar isso? Aí, na época, eu tava divorciando da minha primeira esposa e o Fabinho Ocano também gostaria de fazer um projeto e nós fizemos um acordo. Falei, então você faz o meu divórcio, em troca eu te faço um projeto de energia solar, você só compra equipamento. Aí ele topou. Aí foi bacana, aí foi o primeiro projeto que a gente vendeu, no final de 2019. E deu certo. Foi super sucesso. E depois viramos um ano, né? Aí a gente conseguiu vender o próximo projeto. Foi até quando aí eu já conheci minha esposa, a Ingrid. E a gente conseguiu pôr esse trem para tocar depois. Daí então falo que foi quando a gente deu uma deslanchada, né? Só que o ano de 2020 foi um ano triste para nossa realidade, foi o ano da pandemia, né? Então aí já começamos a ficar um pouquinho preocupados.
como que foi os primeiros clientes? Você falou que o Fabinho foi o primeiro, né? Foi. Mas como que foi os outros, assim, pra você vender essa ideia pra eles? Porque todo mundo tinha receio. Sabia que, igual a gente que mexe com elétrica, sabia que isso ia acontecer uma hora, mas todo mundo tinha o receio de investir, até porque o valor era muito alto, né? Sim. O que acontece? Pessoal, a conta de energia nessa época começou a encarecer bastante. Teve um aumento muito grande e a gente começou a perceber que o pessoal começou a aderir muito com os ar-condicionado. Aquele caso, de primeiro era luxo, aí passou a ter uma necessidade. Então, não tinha como. Aí o pessoal começou a usar ar-condicionado, energia ficando cara cada vez mais. Falou assim, ó, qual que é a solução? Investir em energia solar. Só que a maioria não tinha dinheiro para poder pagar isso daí. Apareceu linhas de crédito no mercado, com um valor bem acessível. Então a gente começou a oferecer essas linhas de crédito e a pessoa começou a falar, opa, essa parcela cabe no meu bolso, então dá para poder investir agora. Que até porque tinha gente, o que ele economizava na energia, ele estava pagando o valor da parcela, né? Então a lógica sempre foi essa, a gente pegar, oferecer o financiamento para o cliente, ele deixa de pagar a conta de energia alta, né, e paga o financiamento, só que o financiamento tem um limite, 5 anos ali, né, que é a média de prazo. Passou 5 anos, ele passa a usufruir livre disso daí. Aí sim, o pessoal começou a aderir bem. E a mídia começou a trazer isso daí como uma solução também, em termos de eficiência energética. E energia limpa também, né? Energia limpa, energia renovável. William, teve algum momento que você pensou assim, cara, não vai dar certo? É melhor voltar para o monitoramento? Eu fiquei com um pouco de receio no início da pandemia. As empresas fechando, todo mundo parando. Falei, bom, agora que vai ficar complicado. O que a gente vai fazer, né? Porque se dá o início do negócio e a gente sabe que muitas empresas nascem órfãos já. Então não dura muito tempo. E trabalhar aqui no Brasil é bem complicado. Falo que todo empreendedor aqui hoje tem que tirar o chapéu para ele, para conseguir trabalhar dentro de tanta burocracia e tanto imposto que a gente paga. Mas a pandemia, ao contrário de muitas empresas que foram fechando, para a gente acabou sendo uma porta aberta, porque o pessoal começou a ficar em casa, gastar muita energia, né? Então falou, bom, eu preciso investir de alguma forma, muito home office. Foi o melhor ano da WSEG, o primeiro e o segundo ano da pandemia. Tudo tem os dois lados, né? Tem o lado ruim, que ninguém esperava. Sim, com certeza. E muitas tragédias. Só que surgiu novas empresas, surgiu novas modalidades. O podcast mesmo, ele estourou, ele já estava lutando lá atrás, mas o podcast estourou mundialmente na pandemia. Porque ninguém saía de casa, né? Então todo mundo era live, podcast. E quantas vezes a gente ficava em casa ali, vendo um show de algum cantor que gostava, né? Porque não podia sair. Só que pra gente virou uma oportunidade, realmente, virou uma oportunidade muito grande ali, assim como eu acho que o ramo também de comidas e bebidas, e o pessoal passou a consumir mais ali. E a gente aproveitou essa abertura e entrou firme no mercado. Eu tenho um amigo que tem comércio de alimentação. Ele falou que ele tirou as mesas do comércio dele. Ele falou assim, eu vou ficar só com o delivery. Porque tirou o hábito das pessoas ir pra rua, mesmo depois da pandemia. Então ele falou assim, eu economizo no garçom, eu economizo em mesa, ele vendeu as mesas. Falou assim, porque o povo não vem mais, não sai mais. Então eu tava tendo um gasto desnecessário. Hoje, o que ele fez? O garçom, em vez dele mandar embora, ele passou ele de motoboy. Então, foi fazer as entregas. Então ele falou assim, eu me readequei, 11 horas eu vou embora, eu ficava até 3 horas da manhã vendendo, porque eu ficava esperando o povo chegar, e o cara senta, beber uma cerveja e não vai embora. Eu falo sempre ali, a parte triste da pandemia foram as pessoas, os entes queridos, que muita gente perdeu, só que ele ensinou a população a viver de uma maneira melhor, né? Então a gente passou a ter um pouco mais de cuidado e o pessoal precisou reinventar realmente. Como que você vai fechar um negócio seu que está há muitos anos do nada? Não, então vamos reinventar. E isso daí aconteceu com muitas pessoas. Você conversa com muitos empreendedores aí na cidade, até na região a gente tem muito contato e realmente não tinha outra alternativa, né, para poder chegar nesse ponto.
William, vamos falar agora sobre a energia solar, que muita gente tem dúvida ainda, né? Eu mesmo, esses dias, quase não deixo o William embora para casa, porque tanto que eu fiquei perguntando para ele lá na oficina. O que é energia solar na prática? Tá. A maior dúvida do pessoal hoje é relacionada com como que faz essa geração. Então o pessoal fala, putz, hoje tá calor pra caramba aí, tá gerando muito. Não, gente. O que acontece? A energia solar, ela é gerada através de luz, dos fótons. Então não é o calor, ao contrário de um aquecedor de piscina, um aquecedor de casa que precisa de calor, a energia solar precisa de luz. Tá? Então basicamente as placas, o pessoal chama de placas, né? Tem células ali de silício que captam essa luz, converte isso em energia, em corrente contínua, passa-se por um inversor de frequência e transforma em energia que a gente usa nas tomadas, na geladeira e tudo mais que precisa. Então, basicamente, a geração de energia solar é isso, captar a luz do sol e converter em energia elétrica. E quem pode instalar? Tem uma regra assim, ó. O cara ele gasta, só quem gasta bastante energia, ou eu tenho uma casa aqui, 2 cômodos e eu quero instalar energia solar? Hoje a energia solar ela está apta a qualquer perfil de consumo, desde uma casa pequena, que seja com 1, 2 quartos, uma sala, até grandes empresas. Hoje não tem uma regra que fala quem pode e quem não pode. Tá? Todo mundo que quer economizar pode fazer um investimento em energia solar e começar a ter economia logo de cara, bem imediato. Então não tem nenhuma restrição contra isso para poder fazer essa geração. E ainda é caro para investir? Hoje, atualmente, está muito mais barato do que lá atrás. O que se deu isso? A concorrência, né? Muitas empresas, muitas marcas hoje no mercado, fez com que o preço caísse. Tá? Era para estar até um pouco mais barato, só que a questão dos impostos que está sendo imposto nesses 2 últimos anos aí, não deixou ficar tão mais barato, mas a gente tem uma oscilação de preço comparado a 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, nós estamos vendendo o sistema pela metade do preço. Se a gente pegar o mesmo produto que eu vendia 3 anos atrás e o mesmo produto que eu vendo hoje, metade do preço. Então hoje está muito viável. Como é o erro quando a pessoa quer colocar a energia solar, comete? Olha, basicamente a pessoa entregar uma conta de energia e falar assim, eu quero fazer o meu projeto em cima dessa conta de energia. Então, hoje, a primeira coisa que eu faço antes de vender um sistema para você é uma consultoria, bem simples e rápida. Perguntas do tipo, essa conta de energia te traz a sua realidade? O que significa isso? Você economiza muito? Você é do tipo de pessoa que sai, apaga a luz, tem um ar-condicionado e não usa o ar-condicionado? Você usa o que tem que ser usado? 90% das pessoas respondem que economizam. Fala assim, meu pai, minha esposa, olha, não deixa eu ligar o ar toda a noite inteira. Então você tem que começar a trabalhar essas informações. Então aquela conta já não serve de realidade. Tá? Então esse é o maior erro que o pessoal comete hoje. As empresas só querem vender, não fazer essa análise com o cliente, com o perfil. Então, às vezes o cliente vai chegar e te falar, eu estou com um ar-condicionado, estou economizando, mas eu quero colocar mais 2 ar-condicionados em casa. Então, você vai calcular essa média para poder oferecer o que melhor vai atender o cliente. Então, eu não vendo simplesmente um kit para você de energia solar. Eu vou te vender um projeto personalizado de acordo com a sua necessidade. Basicamente porque isso. O cara chega a apresentar a conta para você, mas aí ele passa, acende a lâmpada, o pai vem e desliga. Ele entra pra tomar banho e o outro fica na porta, sai! Eu conheço muita gente. Às vezes a gente tá fechando negócio, o filho chega lá e fala, não, meu pai não dá tempo, eu entro no banheiro pra tomar banho, manda desligar o chuveiro, eu ligo meu ar-condicionado e manda desligar o ar. Então, basicamente, você tem que ter essa noção para poder oferecer para o cliente, porque a partir do momento que ele adere a esse sistema, ele quer conforto, ele não vai fazer um investimento para continuar regrando. Então, ele quer ter conforto. Então, em cima desse conforto que ele tem, você tem que montar a melhor proposta para poder oferecer para ele. Hoje a energia solar é mais economia ou investimento? Olha, se falar os dois termos estariam certo. Eu posso usar isso como investimento e posso usar isso como economia. Vai depender do perfil que você tem de consumo. Tá?
Residência vai querer economizar. Vamos dar um exemplo bem básico aí. Você gasta uma conta hoje de R$1.000 de energia, que não é absurdo para os padrões. Ter 3, 4 ar-condicionado em casa, você teria uma conta dessa de R$1.000. Você consegue reduzir isso daí para aproximadamente R$100, R$120 por mês. É uma economia. Tem aquele que tem uma empresa e está gastando R$5, R$6.000. E tem o recurso guardado, aplicado num banco. Se ele pegar esse dinheiro e investir na energia solar, ele vai ter esse retorno em menos de 2 anos. Então isso é um investimento. Ele repõe em menos de 2 anos esse dinheiro e lá na frente, daí 30 anos, que é a média hoje de geração que a gente está vendendo, ele vai conseguir fazer um que a gente chama de payback, ter esse retorno assim, estourando aí em 1 ano e 8 meses. Em 30 anos ele vai mais do que dobrar o valor que seria, por exemplo, aplicado na poupança. Então, hoje a pessoa investe, de repente, 50 mil, em 30 anos, ele vai ter um retorno de 3 milhões, por exemplo. Se ele tem 50 mil aplicado hoje, ele está recebendo R$500. Sim. E aí está pagando uma conta de força de 5 mil. É uma conta muito básica, isso daí. É muito básico mesmo. Fala assim, você pode fazer um investimento que você não vai se arrepender. Como nós estamos há 6 anos, é legal que de vez em quando eu estou falando com uns clientes mais antigos, né, igual o Fábio Cano, os primeiros que tiveram, falam assim, foi o melhor investimento que eu fiz. Mesmo que naquela época eles pagaram bem mais caro que está hoje. O sistema já está mais do que pago, eu recebo minha conta de energia. Alguns clientes ainda têm a conta mínima, que não ultrapassa R$70, no caso da CPFL, pagam mês sim, mês não. Então, é certeza em termos de investimento ou certeza em termos de economia. Todos os dois, a pessoa fica muito feliz. Hoje você acha que quem não coloca energia solar tá ficando para trás? Vai ficar para trás e vai pagar muito mais caro por conta disso. Até porque as hidrelétricas tá acabando. Você tem ali a questão dos reservatórios. Nós já estamos mudando para a bandeira amarela. O que significa isso? Já vamos pagar um pouco mais caro na conta de energia no próximo mês, porque os reservatórios estão mais baixos. Se vir esse efeito El Niño que eles estão falando, parece que é uma seca um pouco mais extrema. Então logo vem bandeira vermelha, patamar 1, patamar 2. Tudo isso vai gerar uma conta de energia mais cara, porque tem que ser acionadas as termoelétricas. A energia solar vem como uma solução para isso. Então, quem não optar, ele vai pagar o custo de tudo isso. Quem tem energia vai pagar a taxa mínima ali e ser muito feliz. Então, vai ficar assim, vai chegar num certo ponto que eu falo que é quase improvável a pessoa não ter um sistema de energia solar ou algum outro tipo de sistema de energia renovável, né? Mas a solar é muito crescente hoje no Brasil e a mais econômica que tem. Então, você que não tem, igual a mim, vai fazendo seu plano, se planejando. Eu já falei com o William, eu tenho projetos pro ano que vem. Não, eu tenho projeto todo dia na minha cabeça, mas pro ano que vem eu tenho projetos concretos. Daqui a pouco ele vai e aí eu vou convencido. Vou me tornar cliente da WSEG. William, hoje além de empreendedor, existe o pai, existe o esposo, que é a esposa, que é o pé de coelho, né? Que depois que ela surgiu, ele já falou aqui. Ela tá ali fazendo joinha ali atrás, gente. Mas que foi o pé de coelho que deu a hora que ela chegou, a virada de chave aconteceu. Sim. Eu falo que tem a WSEG antes da patroa e a WSEG após a patroa, né? Como ela veio com conhecimento, ela veio com brincadeiras à parte, né? Ela tá ali rindo, mas a Ingrid, quando entrou na nossa vida, né, vamos dizer assim, ela veio já com uma bagagem muito grande de empreendedorismo, trabalhou em lojas grandes de cidade, né, então tinha uma visão muito grande de marketing. Então ela pegou e falou assim, a gente precisa mudar a cara, porque até então, a gente, cidade pequena, sabe, a gente é conhecido muito pelo nome daquilo que faz. Então eu era conhecido como Ilha das Câmaras, o Ilha da Cerca Elétrica. Falou, a gente precisa dar uma cara para a empresa. E ela foi e reformulou. Então aí a gente passou a ter a WSEG Energia Solar. Ou seja, não deixamos o segmento de segurança eletrônica de lado, né?
por mais que hoje a gente atende em média 5% apenas, mas reformulamos e entrou a energia solar no meio. E ela articula hoje as nossas redes sociais, ela faz o planejamento de marketing e tudo mais para poder fazer as divulgações e a gente conseguir alcançar mais gente. Aí, ó. É a verdadeira patroa. Eu sei do que ele tá falando, que acontece aqui também, aqui em casa. Atrás de todo grande homem existe uma grande mulher. Eu costumo dizer assim, ó, a vida da gente, a gente tem os caminhos da gente, mas quando você encontra uma pessoa que é sua parceira, que compra suas ideias, que está disposta a trabalhar, a sua vida muda. Com certeza. Do mesmo jeito que se ela não for parceira, ela te afunda, né? Então... É bem isso. Então, eu acho que nós dois somos felizardos em termos companheiros assim. Porque tudo que dá de doidura na minha cabeça, a doutora Luana encara. Eu acho que ela fica mais animada do que eu até nas minhas loucuras. Mas... normalmente as esposas, elas são mais assim, né? A gente dá uma ideia, a gente pensa 1, 2, 3, 4 vezes, elas falam assim, não, vamos fazer já. Elas vai lá já e faz. Fazer. A gente vai um pouco cauteloso com isso, né? E com isso... sim. Com certeza. Pegando esse gancho, o que te mantém firme hoje? Olha, hoje eu sou muito apegado à família, sabe? Tem muito apreço aqui por família. Sempre fui o filho ali que estava sempre querendo mostrar pro pai que estava ali presente, né? Até porque ele foi um grande incentivador da minha parte. Quando eu decidi trabalhar por conta, ele pegou e falou assim, ó, só vai, filho. Passar fome você não vai passar. Você nunca passou. Tô aqui para te ajudar. E deu esse incentivo pra gente. E com isso a gente vem agora também a família e a gente tem essa base. Então tudo que a gente vai fazer pensa na família, primeira coisa. Então saio cedo para trabalhar, tá? Meus filhos lá, na hora que acorda, vem dar aquele beijinho, bom dia papai, chega em casa cansado, vem, tem aquele abraço, a esposa te recebe. Acho que esse é a parte assim que segura as pontas. Sempre. Você falou do seu pai. Seu pai sempre foi seu fã número 1, né? Que ele tinha um brilho no olho quando ele falava de você, desde as câmeras, desde a energia solar. Toda vez que ele falava desse William, o olho dele brilhava. Então, acho que ele era o seu principal incentivador e tá torcendo por você sempre, né? Sempre. Ele ali foi... ele... Não tem como falar, né? A gente... Assim, ele trabalhava na roça, muito simples, muito humilde, mas me ensinou muitos valores, né? E um dos valores principais é a honestidade, que assim, eu sigo à risca até hoje, né? Sou muito honesto mesmo com as coisas que eu tento fazer e ele me ajudou muito no começo. Inclusive, as primeiras instalações de energia solar era eu e ele que fazia apenas, não tinha mais ninguém. Com isso a gente seguiu assim muito tempo, até a idade que ele foi chegando já não estava aguentando, mas me acompanhou sempre, até o último dia de vida dele, que esteve presente aí, me apoiando e ele, sei que ele era muito feliz com tudo que eu conquistei até hoje. Muito. Eu sei que quando você não ia com ele na oficina, ele falava, cheio de orgulho, então... É um cara que eu virei fã, seu pai, adorava seu pai. Passava lá na rua, lá correndo, São Marcílio! Mexia com ele, acho que ele falava assim, quem é esse doido aí, né? E era eu mexendo com ele. E ele gostava também. Tudo quanto é pepininho que aparecia no carro, falava, vai lá no joguinho amarelinho lá que ele resolve. Não, filho, vai lá, troca uma ideia com ele que ele vai resolver. Aí, São Marcílio, é assim, ó, a população tem que ser igual o São Marcílio era. Vai no amarelinho, nós dá jeito em tudo. Tem fofoca ali atrás, não pode, esse tipo de coisa. Antes de ir pra reta final, que tem muita coisa ainda, deixa eu agradecer novamente os nossos patrocinadores. Autoelétrica Amarelão, sou Ilso Ricardo, obrigado aí. Esse que aguenta a bucha lá quando eu corro. Delivery da Ju, do Pó e da Ju, muito obrigado. Flash Telecom do Branco e do Luciano, que é a mesma pessoa. Então, muito obrigado por acreditar em nós. Varejão mais barato da Marcela e do Jonathan. Clique Delivery, Daniel, obrigado, irmão.
Assis Gestão de Risco, Caio, Natais da Garcia e Vox to You, muito obrigado por fazerem parte desse humilde podcast. Bate bola rápido, William. Agora não que veio na cabeça, não vou dar tempo de pensar não. Empreender É corajoso. Energia solar é? Energia limpa. Futuro é? A Deus pertence. Família é? Tudo. Sucesso é? Acreditar. Tá afiado. Ele não deixou eu pensar aqui, ué. Pergunta final aí, ó. Que conselho você daria para quem quer empreender ou investir? Olha, diante de todas as circunstâncias, olha, tem que, primeira coisa, tem muita coragem. Muita coragem mesmo. E formar uma base formada do que pretende. Não desistir porque vão ter muitos obstáculos. Hoje, infelizmente, a gente tem muitas pedras aí no caminho e a gente vê muitas empresas parando no primeiro obstáculo. Então, faça um planejamento, não entre com a cara e coragem apenas. Tenha uma base sólida porque os desafios hoje, empreender no Brasil é muito grande. Tanto em questão de legislação, impostos, mas todo mundo que querer entrar nesse ramo, nunca mais vai querer sair. Nunca mais. Hoje eu não me vejo sendo funcionário novamente. Eu vejo trabalhando até, a gente fala, brinca de aposentadoria, mas quem empreende nunca vai aposentar. Né? Você vai trabalhar eternamente, mas vai conseguir trabalhar de uma forma muito digna. Você que está pensando em empreender, que talvez está parado aí, seja empreendedor da sua vida. Talvez você não quer abrir um negócio, mas seja empreendedor do seu serviço, da sua vida. Talvez você está dentro de casa, pensando na vida, falando, não sei o que fazer. Empreende, muda a geladeira de lugar, joga o sofá pro outro. Empreende a sua vida, faça alguma coisa que com novos ares vem novas ideias. E sempre. Eu falei que era a última, não é a última. Algumas dúvidas? Não, hein? Quem quer instalar energia solar, quem quer entrar em contato com a WSEG, como que faz? Pode entrar em contato diretamente comigo pelo meu WhatsApp ou por telefone, DDD 16 99152 4335, que pessoalmente vou atender você de maneira personalizada e a gente vai tentar te entregar o melhor projeto, a sua melhor solução que você precisa. Não adianta nada, você vem aqui dar uma aula pra nós de graça e não vende seu peixe, aí não adianta. Não pode procurar a gente que a gente está disponível aí no mercado. No Instagram, tem Instagram? Instagram, WSEG Energia Solar, @WSEG Energia Solar. Vai ter bastante informações. Aqui em cima. Embaixo. Vai estar passando aqui dentro. Ó, se você, como o William, tem uma empresa, quer divulgar seu negócio, quer ser patrocinador do Amarelinho Cash, eu tenho uma história que merece ser contada, a gente do Amarelinho Cash está aqui para isso. O nosso quadro do outro lado do balcão é feito justamente para dar voz aos empreendedores, aos comerciantes da cidade. Então, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 16 99172 1813 ou você vai lá no Instagram do @AmarelinhoCast, fala com a doutora Luana Leão ou com a nossa jornalista Natais da Garcia. Vem contar a sua história aqui com a gente. Tem muita gente com a história formidável, igual desse menino que começou lá pequeno e tá aqui guerreiro, construiu uma família linda, uma empresa linda. Deixa a gente contar a história de vocês, vem contar aqui, vem vender o seu peixe, porque é muito importante para nossa cidade ter pessoas que inspiram a gente. William, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite. Tem alguma coisa que você quer falar que eu não perguntei, que você gostaria de deixar aí pro pessoal? Bom, todo mundo que precisar, tiver dúvidas aí, pode entrar em contato, tá? A gente sabe que a gente fez um bate-papo bem legal aqui, tirou algumas dúvidas, mas o pessoal tem muitas outras dúvidas. Então pode mandar mensagem, pode ligar, que a gente vai estar à disposição. Tenho o maior prazer de estar indo até vocês,
fazer uma visita técnica e apresentar todos os nossos produtos, tirar todas as dúvidas. E queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho da minha história aí e estar demonstrando aí um pouco da nossa empresa. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado por confiar na gente para contar um pouquinho da sua história. Tem muita coisa para contar, a gente vai marcar um novo episódio, tem muita coisa, tem muito projeto vindo também. Então, tá de portas abertas, a hora que você quiser, você me grita, pede pra patroa gritar minha patroa, que a gente organiza e você vem aqui. Obrigado pela confiança, que Deus te abençoe muito, muito sucesso. E você que tá aí com a gente até agora, nos acompanhando, escutando essa história inspiradora, muito obrigado por nos acompanhar, por fazer parte do Amarelinho Cast. A gente faz tudo isso com muito carinho, com muita dedicação para você. Sigam as nossas redes sociais, @AmarelinhoCast no YouTube, no Instagram, no TikTok. Muito obrigado mesmo. E continue assistindo, porque tem muito ainda por vir aí. E se você quer entender mais sobre energia solar, acompanha também aí o trabalho da WSEG Energia Solar. E valeu, até o próximo episódio. Grande abraço. Até mais. Esse é o Amarelinho Cast.